Fala pessoal, Ed Francis na área, começando agora mais um programa Instrutrânsito, né? E ainda falando das penalidades. Na aula anterior a gente falamos aí sobre as principais formas de penalidade aí e também os conceitos de penalização, né? Ainda dentro do conceito de penalidades, as sanções punidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, gente, aplicado aos condutores das infrações, será de responsabilidade pela infração o proprietário do veículo, o condutor, o embargador e o transportador, beleza, pessoal? Tudo dentro desse parâmetro ainda. Os crimes de trânsito ainda tem algumas coisas bastante relevantes para falar aí, pessoal. Então a gente vai falar mais para frente dos crimes de trânsito, tá? O auto da infração, ali ocorrendo a infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado no auto da infração de trânsito, no qual constará, né, a triplicação da infração cometida, local, né, data, hora cometida da infração. Então vai ter o tipo de infração que você cometeu, vai estar marcado aí na infração, local, data e hora. A identificação do veículo quanto à placa, marca e espécie, que isso daí é necessário. A identificação de autoridade, o agente autuador e o equipamento fiscalizador aí, né? O prontuário e a assinatura do condutor ali, se possível. Então vai ter toda essa parte aí administrativa decorrente dessa parte. Autoridade de trânsito, no dirigente no máximo do órgão ou entidade executiva do trânsito competente do Sistema Nacional de Trânsito. Então o agente de autoridade de trânsito, pessoal, pode ser pessoa civil, polícia militar credenciada pela autoridade de trânsito aí, para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Compete para eles, né, fiscalizar, que são os componentes aí, pessoal, são os componentes para poder aplicar aí a situação aí da multa, né? E os componentes para lavrar um auto de uma infração, o servidor civil estadual ou celestino e a polícia militar, tá, pessoal? O arquivamento do AIT é um auto da infração do trânsito, né, que é o AIT, o auto da infração do trânsito, poderá ser arquivado e seu registro julgado insubsistente quando inconsciente ou irregular, quando se a notificação não for expedida em no máximo 30 dias, aí tudo isso aí pode anular o processo administrativo, tá? Ainda no processo administrativo da infração, entra a atuação da infração de trânsito, análise da consistência, o arquivo, a notificação da infração de trânsito, apresentar o infrator, se ele não tiver defesa prévia, e arquiva, indefere, né, na notificação da penalidade. Dá para recorrer na JARE, só lembrando, gente, que para recorrer a uma multa você tem que ter certeza que você foi inocentado ali, no caso ali, que você não é o culpado dessa multa, no caso de ter emprestado o veículo para alguém ou coisa do tipo. E para recorrer na JARE, vocês lembram o que é a JARE? A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, né? Então é na JARE que você vai fazer isso aí, e arquivar ali e ver se a JARE dá o processo como deferido ou indeferido. Se não der certo ali no recurso da JARE, também será instalado uma junta especial ao CETRAN, que o CETRAN ele julga os recursos interpostos pela JARE. Lembrando que o CETRAN é o centro, o CETRAN, pessoal, é o Conselho Estadual de Trânsito dentro de São Paulo. Então ele também julga os recursos interpostos pela JARE, beleza, pessoal? Então fica toda essa parte aí do sistema de arquivo e aplicação das penalidades, beleza? Ainda, pessoal, né, só para vocês entenderem um pouquinho, a penalidade entra toda aquela parte que nós já vimos falar das penalidades, são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E lembrando que nós também falamos aí um pouco das medidas administrativas, até que eu dei aí os exemplos. Então estou dando uma repassada aí em tudo que a gente falou para dar continuidade aí no processo conceitual de infrações de multa. Lembrando que as medidas administrativas entra a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento de habilitação,
o recolhimento de documentos do veículo, o recolhimento de animais, o transbordo do excesso de carga e a realização do teste de alcoolemia. Em medidas administrativas, pessoal, vou dar uma dica aí para ficar bem fácil. Tudo que começa com a letra R ou com a letra T, entre medida administrativa, que são as retenção e o transbordo do excesso de carga, que é a letra T. O resto é tudo letra R. Então tudo que está com a letra R aí entra na parte de medidas administrativas. É uma dica aí para vocês entenderem um pouco melhor sobre o assunto. Beleza, pessoal? Punição com efeito educativo. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando a infração for cometida de infração leve ou média, né? Aí pode ser revertida em advertência por escrito naquele processo conceitual ao qual a gente já havia falado, desde que você não tenha cometido novas infrações nos últimos 12 meses, né? Só lembrando que as infrações se dividem em 4, como já foi falado: leve, média, grave e gravíssima. A pontuação: leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Lembrando que a gravíssima é a única e tem aí o fator multiplicador. Lembrando que o valor atualizado das multas hoje, a leve é R$ 88,38, a média R$ 130,16, a grave R$ 195,23 e a gravíssima R$ 293,47, né, pessoal? Esses reajustes poderão ser corrigidos anualmente, conforme o IPCA do ano anterior, né? Os juros, a multa que você não paga até o vencimento terá acréscimo, conforme a taxa no Selic, né, pessoal, que é de mais de 1% aí, recessivo ao mês. Pagar 80% do valor para as multas quitadas até o vencimento, então você vai ter 20% de desconto. Pagar com 60% do valor, ser notificado eletronicamente ou desistir de recurso. Aí você paga o valor correspondente aí de 60%, tá? Na FUNSEC, 5% é repassado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação. Esse valor é dessas multas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. É repassado aí pelo FUNSEC dessa forma, tá, pessoal? O fator agravante, gente, ele multiplica o valor das multas gravíssimas em 2, 3, 5, 10, 20, 60, chegando àquele valor estipulado mais ou menos de 17.608,20 centavos que eu havia falado em uma infração gravíssima. Então a situação aí é bem, né, desse jeito. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Quando nós voltarmos ali do intervalo, eu vou estar falando ali das infrações com fator agravante, que essa parte eu não tinha falado ainda. Então hoje eu vim dando uma repassada no que já foi apresentado e vou começar a falar agora do fator agravante antes de entrar no processo de crimes de trânsito. Então o crime de trânsito ainda vai ficar um pouquinho para frente aí no próximo programa. Beleza, pessoal? Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Fui! Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis. Voltamos, pessoal, e agora eu irei começar a falar dos fatores agravantes de uma infração, aquilo que agrava e aumenta o sistema aí de multiplicação de valores fiscais, tá, pessoal? Não a pontuação ela não se altera, mas os valores fiscais representantes aí, eles se alteram, tá? Então, quando no artigo 162 fala dirigir o veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que você esteja conduzindo, isso dá um fator agravante de 2 vezes.
Agora, o fator agravante de 3 vezes: dirigir o veículo sem possuir habilitação, CNH, PPD ou uma autorização para conduzir o ciclomotor. Dirigir com habilitação de CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa, vai dar o valor aí do 3 vezes o valor da multa gravíssima aplicada, né, em questão de dinheiro. Ainda no artigo 193 fala: transitar com veículo sobre calçadas de passeio, ciclovia, canteiro central, acostamento, o valor multiplicador de 3 vezes. No artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima, né? Aí chegando em até 50% aí, gente, do valor total, agravante a mais. No artigo 65 fala, né, conduzir veículo com a categoria C, D ou E com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Você não renovou o seu exame toxicológico, tem um fator aí agravante de 5 vezes o valor da multa. Os outros que eu falei anterior foi 3 e 2, agora esse daqui já é 5, tá, pessoal? No artigo 176 fala: deixar o condutor envolvido em acidentes com vítima, então ele deixar de socorrer ali as vítimas, fator agravante de 5 vezes. Ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagem de nível, né? Então você fazendo tudo ali pelo acostamento do sistema, gente, é fator de multa gravíssima multiplicadora, né? Fazer ultrapassagem pelo acostamento, em passagem de nível, que é trem, em cruzamento, tudo isso daí é terrível, dá um fator agravante. No artigo 203, isso aí que eu acabei de falar foi o artigo 202, tá, pessoal? No artigo 203 fala: ultrapassar curvas, aclives, não aclives, nos declives, nas faixas de pedestre, nas pontes, nos viadutos, nos túneis, proibida a sinalização ali, fator agravante de 5 vezes. No artigo 246 fala: deixar de sinalizar o obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres, também fator agravante de 5 vezes. Vamos agora falar de multas com fatores agravantes de 10 vezes, pessoal. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, está no artigo 165, sobre alcoolizado ou drogado. Ainda, pessoal, está no artigo 165A, recusar-se o teste ali no bafômetro, o teste de alcoolemia, que permita influenciar a influência de álcool, substância psicoativa, que venha comprometer ali a utilização do veículo, né? Esse fator agravante de 10 aí está no artigo 65. Está no artigo 173, disputar corridas, seria por emulação ou por competitividade, aí fator agravante de 10 vezes. Promover na via, competição, eventos de perícia sem permissão da autoridade de trânsito, está no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro, fator agravante de 10 vezes. Ainda no fator agravante de 10 vezes está no artigo 175, exibir manobra perigosa, como arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento de pneus, entre outros, tá? Fator agravante de 10 vezes o valor multiplicador da multa. Fator agravante ainda está no artigo 91, ok? 10 vezes forçar passagem entre veículos que em sentido oposto estejam na iminência de passar. Então já está forçando ali, você está prejudicando o trânsito. Fator agravante 10 vezes, está no artigo 91. Fator agravante de 20 vezes, pessoal, 20 vezes. Usar veículo para deliberadamente interromper ou restringir ou perturbar a circulação. Você não está atrapalhando a circulação do trânsito, você está usando o veículo propositalmente para atrapalhar o fluxo de trânsito. Está no artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro. Então o valor é 20 vezes o valor da multa. Cuidado ao você fazer isso achando que está fazendo coisas corretas, tá? No artigo 253, fator agravante de 60 vezes. 60 vezes o valor. 17.608 com 20 centavos. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores de conduta prevista no caput, né? Que é quando você está fazendo tudo errado, né? Infringindo todas as principais leis de trânsito e ainda achando que está fazendo certo. Em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Então você ainda pode receber em dobro se fizer novamente as mesmas coisas, tá, pessoal?
Aí fala aí de novo do como se trata a suspensão do direito de dirigir. Trata-se de uma penalidade aplicada pela finalidade de retirar o condutor infrator por prazo indeterminado do seu direito de dirigir. Poderá ocorrer quando atingir a pontuação de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, mínima aí de 6, máxima de 12 meses, né? A reincidência mínima de 8 e máxima de 24 meses, desde que vocês cometam as infrações que prevê a suspensão direta, mínima 2 meses e máximo 8 meses. Exceto, né, tá no artigo 65, no artigo 165A e 253A de 12 meses aí, pessoal, que dá no mínimo 8 meses aí no máximo, 18 meses de reincidência, né? A suspensão ou proibição de submeter uma habilitação terá de 2 meses a 5 anos, dependendo aí a situação, tá? Então a suspensão por pontos ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, quando atingir 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, quando atingir 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas aí. Então toda essa parte conceitual aí fica dessa forma estabelecida, tá, pessoal? É bem interessante isso. Para condutores que exercer atividade remunerada, que é o EAR, né, a pontuação sempre será 40. Para aqueles que não exigem ali a atividade remunerada, a pontuação aí já fica menos agravante nesse caso, mas não quer dizer, pessoal, que deixa de ser agravante. Então a pontuação aí pode ficar bem terrível aí se a pessoa fizer todos esses erros aí, tá? O infrator que atingir 20, 30 ou 40 pontos no pontuário, né? Então ele terá aí toda essa parte aí de reincidência de 6 a 12 meses, reincidência depois de 8 meses a 24 meses. Se cometer as infrações específicas, prevê a suspensão, uma reincidência de 2 a 8 meses e a próxima reincidência de 8 a 18 meses. A suspensão do direito de dirigir, ela faz a reprovação de todos os exames que o condutor prestou quando se habilitou, sendo impedido novamente de dirigir até que se habilite novamente, tá, pessoal? Dirigir só, aí entra, pessoal, a suspensão do direito de dirigir, será suspenso. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, recusar-se ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, dirigir com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos de disputa por corrida, promover na via competição e eventos esportivos, exibir manobra perigosa, aplicada à busca, derrapagem, frenagem, entre outras, deixar o condutor envolvido em acidentes com vítima de prestar ou providenciar socorro, forçar a passagem entre veículos em sentido oposto que estejam em iminência de passar pelo outro, transpor sem autorização bloqueio policial, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, e conduzir motocicleta, pessoal, sem capacete, fazendo malabarismo, que é o chamado grau, com os faróis apagados, carregando menor de 10 anos, usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar o trânsito. Ok, pessoal? Suspensão do direito de dirigir, entra tudo isso aí. Não existe uma infração única que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Tá? Então todas as infrações gravíssimas que acarretam aí a punição, ela pode centrar aí os direitos de dirigir. Daí nós falamos aí da cassação da PPD, desde que vocês não cometam infração grave e gravíssima em 2 médias, você também aí será cassado se você cometer. A reabilitação poderá ocorrer em qualquer tempo, terá que fazer todos os exames novamente. A cassação da CNH ocorrerá quando o dirigido esteja com direito de dirigir suspenso, condenado judicialmente por algum delito de trânsito, for residente das seguintes infrações: dirigir com a CNH de categoria diferente do veículo, entregar ou permitir direção à pessoa não habilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou drogas, disputar corrida por emulação ou competitividade, promover competição esportiva sem autorização e demonstrar ou exibir manobra perigosa, né? Reabilitação será após 2 anos do processo conceitual, assim quando vencer todo o processo, tá? O condutor será submetido a curso de reciclagem quando
tiver o direito de dirigir suspenso, quando envolver-se em acidentes graves, quando for condenado por delito de trânsito, quando colocar em risco a segurança no trânsito, o condutor que exerce atividade numerada EAR, habilitado em qualquer categoria, poderá fazer curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos no período de 1 ano. Beleza, pessoal? A retenção do veículo é manter o veículo no local de abordagem até que a irregularidade pode ser sanada ou liberado para reparo mediante recolhimento CRLV, a critério dos agentes. Os veículos com carga perigosa ou perecível de transporte coletivo de passageiro não serão aí restringidos se houver uma liberação dos agentes atuador de trânsito. Retirar, guinchar o veículo do local se encontra levado aí para o depósito credenciado, tá? A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação do trânsito, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível ou quando estiver quebrado e quando a irregularidade não for sanada no local. Atenção aí, pessoal, só não se aplica a veículo estacionado na contramão, porque na contramão ali, desde que seja o sentido de permitido estacionar, ele dá uma infração média, né? Eu sempre falo para meus alunos, porque seria como colocar esse veículo em sentido contrário, não acarretará a remoção, mas a infração ainda é média. Neste caso aí, a remoção do veículo está no artigo 271, recolhido ao depósito, e também no artigo 623 do CONTRAN. Está no artigo 271, o ônus do proprietário, e a asta pública, que são os leilões do veículo após 60 dias, tá, pessoal? 90 dias ele já entra para leilão. Então não existe mais a apreensão do veículo aí no caso, pessoal. O recolhimento dar-se-á mediante o recibo quando houver suspeita da inautenticidade da alteração, estiver vencida mais de 30 dias, ocorrer algumas infrações com fator agravante, em situação de suspensão de dirigir com exceções e outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O recolhimento da CNH se dará por meio de registro no RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, beleza? Então muita coisa aí, pessoal, para ser falada. O recolhimento de documentação do veículo CRB, do CRLA, né, dar-se-á mediante a recibo quando houver suspeita da inautenticidade ou adulteração do sistema do veículo, o veículo estiver alienado, não for transferido à propriedade no máximo 30 dias, a regularidade não for sanada no local e o prazo de licenciamento aí estiver vencido, tá? Outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O recolhimento do CRLV se dará por meio de registro do RENAVAN. Os veículos serão recolhidos ao depósito, pessoal, quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados do seu guia, ou seja, do condutor, prejudicando a fluidez ali no trânsito ou proporcionando risco à segurança. A restituição desse veículo só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas, despesas com remoção à estrada, além de outros encargos previstos na legislação aí específica, tá? Os animais não reclamados por seus proprietários quando for pego nas vias aí soltos, dentro do prazo de 60 dias, serão levados à asta pública. O transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso de carga para outro veículo já munido da nota fiscal de expresso. O transbordado da carga com peso excedente é de condição para o veículo para continuar a viagem, né, pessoal? Para o veículo continue andando aí. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e os pagas as despesas e remoção da estadia. Realização do teste de alcoolemia, pessoal. Daí adiante eu vou deixar para a próxima aula, que tem muita coisa para falar ainda. Então nós vamos parar aí na realização do teste de alcoolemia. Só lembrando aí, pessoal, que agradeço mais uma vez você por estar assistindo nosso programa. Se não é inscrito no canal, inscreva-se aí em Carapicuíba TV, assista os programas do Instrutânsito. Temos nosso programa aí com nossos amigos Diego Cruz aí, do Cidade Alerta. Temos novas parcerias, assista aí, pessoal, você vai gostar bastante. Tem bastante coisa acontecendo aí dentro do Carapicuíba TV. Beleza, pessoal? Aguardo vocês aí no próximo programa. Toda quinta-feira agora o programa Instrutrânsito. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Um beijo a todos. Fui, pessoal!